Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e, como vocês sabem, nós terminamos o estudo dos evangelhos, né? Na última aula foi o Evangelho de João. Nós terminamos todos os evangelhos, recapitulei, né? Fiz ali uma conclusão de tudo aquilo que nós havíamos estudado, mas hoje eu quero trazer aqui nessa aula um ensinamento sobre o segundo capítulo do livro de João, que é as bodas em Caná da Galileia. Na verdade, tem tantos ensinamentos, a minha vontade era poder fazer um estudo detalhado no que cada evangelista deixou ali de mais importante. Hoje eu quero tratar as bodas em Caná da Galileia. Essa boda está descrita no capítulo 2 do Evangelho de João. Vou ler para vocês para a gente começar o estudo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu imagino que essa resposta do Senhor Jesus deve ter porque ele deve ter sido meio que pego de surpresa. O Senhor Jesus, durante todos os seus evangelhos, né, nos seus ensinamentos que nós aprendemos nos evangelhos, ele não trata muito de casamento, até porque ele não era casado e muito provavelmente ele estava pensando em apenas na salvação, em chamar as pessoas ao arrependimento, à comunhão com o Senhor, Deus. E ali ele se viu nessa situação sobre ensinar sobre casamento. Imagino eu, como Jesus sempre fazia, ele deve ter parado ali, orado e perguntando a Deus: o que eu faço agora? E o Senhor falou com ele: sim, isso também é responsabilidade sua. Você também vai precisar falar sobre isso. Então, depois que ele falou com Maria, sua mãe, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, dizendo ali, ainda não estava na hora de começar o ministério dele. Então Maria, né, ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bem, deixa eu até... Começa aqui então o ensinamento do Senhor Jesus ali no capítulo João, e para mim essa passagem é bem importante. Eu sei que muitos vão pensar, né, que esse é um dos textos mais famosos. Nossa, eu já ouvi isso várias vezes. Eu mesma já ouvi várias pregações que utilizaram esse texto para falar sobre casamento, né? Mas nada melhor do que estar casada para poder passar por algumas certas situações que só o casamento pode trazer, para conseguir entender na íntegra, com clareza, o que o Senhor Jesus quis ensinar, né, usando essa transformação de água em vinho, né, para poder colocar em prática no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, nas situações que nós passamos. Para começar, eu dividi esse estudo e nós vamos começar a falar
aqui sobre a água, né? Sobre a substância da água. Porque é ela que vai sofrer essa transformação. É a água que sofre a transformação. O Senhor Jesus pega água e transforma em vinho, né? Bem, como todo mundo sabe, as características básicas da água, né, que é ser incolor, né, insípida, inodora, ela não possui cor, ela não possui gosto, ela não possui cheiro. Também já conhecemos quais são os estados da água, né, o estado sólido, líquido e gasoso. Eu fui fazer uma pesquisa para ver a respeito do ciclo da água, né? Quais meios ocorrem as mudanças desses estados físicos, dessa movimentação da água, né, pelos seres vivos, pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O ciclo da água é caracterizado pelo movimento contínuo da água entre a atmosfera e a superfície terrestre. Quando a chuva cai, a água pode seguir diferentes caminhos, dependendo de onde ocorreu essa precipitação, onde a chuva caiu. Ela cai diretamente em recursos hídricos, infiltra-se no solo, em fendas de rocha, pode ser absorvida pelas plantas, dentre outros. Antes que alguém pense que isso aqui é uma aula de ciência, eu estou apenas especificando as características da água para a gente entender e colocar essas características dentro do casamento. Voltando para o casamento. Pois bem, antes de casar, todos nós somos solteiros, né? Assim bem como a água, nós somos livres. Como a gente acabou de ver agora, a água corre por fendas, ela penetra em solo, ela sacia a sede nossa de animais, então ela é livre, né? Assim como nós, quando somos solteiros, né? Corremos também por seus diversos caminhos. Nós não precisamos dar satisfação para ninguém. Somos, de certa forma, até egoístas, porque não temos obrigação de cuidar de outra pessoa. Pensamos no nosso futuro, na nossa profissão, pensamos em nós mesmos. Nós não precisamos de ter cor, gosto, cheiro, porque nós nos moldamos à situação que nos envolve, aquilo que nos agrada, que nos preocupa, né? Assim como a água, ela se molda à situação. Para a água não existe obstáculos, né? Todo mundo sabe disso. Quando a água empoça em algum lugar, ela sempre encontra um meio, ela se adapta ali à situação. Assim como nós, né? Quando a gente repara, quando a gente compara assim jovens, adolescentes, né? Eles são assim, um dia eles gostam de preto, se vestem de preto. Depois eles acham aquilo totalmente cafona, mudam a cor, eles mudam a cor do cabelo, o corte do cabelo e começa tudo de novo. O importante para eles é adaptar a situação deles ali no momento, né? Ser ele mesmo, sem precisar dar explicação para ninguém. Um solteiro, ele pode receber várias propostas, inclusive no trabalho, para ir trabalhar em outra cidade, outro estado, outro país. E ele pode se mudar sem preocupação, é, sem preocupar se alguém está de acordo ou não, se, se ele tem filho, criança para se adaptar àquela mudança, se o filho, a esposa ou o marido vai se adaptar à mudança, se vai aprender, se for por outro país, se vai aprender aquele idioma. Isso para o solteiro não importa, porque ele sozinho vai fazer que nem a água, se adaptar, moldar a situação, né? Conforme a sua conveniência, e sem a conveniência de mais ninguém, conforme a sua única conveniência. A água é a mesma coisa. Se a temperatura fica quente, a água simplesmente evapora. Se ela esfria, ela se precipita de forma líquida. E se a temperatura esfria mais um pouco, se ela cai mais um pouco, a água simplesmente congela. Mas ela não muda suas características. A água continua, se ela precipitar, se ela congelar, se ela evaporar, ela vai continuar sendo H2O. Assim é o solteiro.
Então, depois de analisar, né, as características da água, eu entendi o porquê o Senhor Jesus, em um casamento, ao invés de, por exemplo, pegar um suco de uva, que provavelmente tinha no casamento, ele usou a água. Como assim? Por que provavelmente tinha no casamento? Gente, veja bem. Quando nós preparamos uma festa de casamento, né, é, a gente logo pensa nos convidados. E quando a gente vê ali naquele casamento, não era um casamento de pessoa muito simples, porque eles tinham ali um mestre-sala. Né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, no meu casamento, eu contratei um cerimonial, uma pessoa para estar ali verificando, né, o andamento do casamento, está faltando alguma coisa, quem está sendo servido, quem não, se tem mesa, cadeira para todo mundo, quem vai tocar, se alguém faltou, se tem o bolo, enfim. E nesse casamento fala que ali eles tinham um mestre-sala, né? Então, veja bem, dentro de um casamento, você não vê só as pessoas ali, no caso, que bebe vinho. Você tem crianças, você tem aquelas pessoas que não gostam de vinho. Hoje em dia, você olha quem vai beber o vinho, quem vai beber só refrigerante, quais os gostos do refrigerante. Você tem suco, tem idoso, tem criança, enfim. Então, eu imagino que sim, ali nesse casamento, além de água, né, tinha assim um suco ou até alguns sabores de suco para oferecer às pessoas que não bebe o vinho, né? Então veja bem, e como é feito o suco? Você espreme a uva, mistura na água, pronto. Tá feito o suco. Você não precisa de nenhuma transformação. Você só mistura dois ingredientes e adoça, se for da vontade ainda. E se pensarmos assim, né, na nossa concepção, no nosso entendimento, transformar suco de uva em vinho muito mais fácil do que transformar a água, que não tem componente químico nenhum, né, para chegar no vinho. A uva, o suco de uva, ele possui propriedades, né, principais do vinho antes ali da fermentação, que é a própria uva. Então eu cheguei em um ponto que muito me intrigava, né? Eu já ouvi, como disse, várias pregações, para não dizer, né, até debates de pessoas que defendem que Jesus não transformou água em vinho, mas que o Senhor Jesus transformou água em suco de uva, porque o vinho tem álcool e etc. E então foi aí que eu fui pesquisar as características da água e fui pesquisar também as características do vinho, né, da transformação do vinho. O mais importante, por incrível que pareça, é que as pessoas não prestaram atenção na mensagem e ficaram mais preocupadas em discutir se era vinho ou suco de uva. Quando, na verdade, a mensagem traz, é, fala sobre transformação da vida de solteiro na vida de casado. Da pessoa sair de um estado de solteiro, né? Vamos dizer assim, num estado físico de solteiro, para um outro estado físico, que agora é o estado de casado. Se a mensagem fala de transformação de vida de solteiro para vida de casado, de maneira nenhuma poderia ser transformar suco de uva em vinho. Sabe por quê? Porque para fazer suco de uva, como eu falei, basta espremer a uva, e a fruta ali e colocar água. E como nós sabemos, a água ele é um solvente universal. Qualquer coisa que você misturar na água vai, vai ficar com gosto daquela coisa que foi misturada. Por exemplo, se você pegar suco de uva e misturar com água, quando você compra um suco de uva, ele está muito concentrado, você acha até meio forte, aí você põe um pouco de água. Aquela água, aquele gosto, né, vai ser de suco de uva. Porque a água ela não tem sabor. Se nós misturamos um suco de caju com a água, o gosto vai ser do suco de caju. Portanto, suco nenhum sofre transformação. Já o vinho não acontece sem transformação química. O processo de produção do vinho é a fermentação alcoólica. É uma reação química realizada pela ação de micro-organismos chamados leveduras.
que transformam açúcares presentes na fruta em álcool etílico. A reação também libera gás carbônico, ou seja, para obter vinho precisa fermentar, aquecer, alterar a temperatura, onde irá acontecer a quebra de moléculas. As leveduras irão consumir os aminoácidos e liberar gás. Só aqui já deu para entender, né? Tô vendo ali num casamento, 2 solteiros que eram livres, que se moldavam à situação, saindo ali, né, de uma vida livre e ficando enjaulados, engarrafados juntos. Aí o negócio começa o quê? A esquentar. Não é assim que começa na transformação do vinho? É preciso aquecer, alterar a temperatura, para aí sim começar a divisão, o quebra-quebra, né? E será preciso liberar aquilo que não se encaixa mais, que era da vida de solteiro, não se encaixa mais na vida de casado. E vou ser muito, muito sincera, se não tiver Jesus logo no início do casamento, dificilmente um casamento resiste. Eu vejo hoje em dia tanta gente divorciando, tanta gente separando, tanta gente. E eu entendi do porquê. Porque são duas águas que não se deixaram transformar. Voltando lá para a vida de solteiro, né, que a característica principal é a liberdade, assim como é a da água, né, que nasceu para ser livre. E eu comparo a água porque todo mundo já percebeu isso. Sabe o que acontece com a água quando ela fica parada? Uma água, por exemplo, que a gente esquece ali dentro de um recipiente, um balde, né, deixa tempo ali, começa a acumular sujeira, poeira. Depois de uma semana, aquela água, ela apodrece. Você vê a água mais densa, ela não está mais clara. É uma água que ficou suja. Por quê? Porque a água ela não foi feita para ficar presa. A água ela precisa ter curso livre. E é exatamente a situação que acontece no casamento. Duas pessoas livres agora estão presas juntas, né? Dentro de um ambiente, dentro de uma situação, dentro de um contexto. Então, elas precisarão se transformar, senão serão duas águas apodrecendo juntas, que nem a água que ficou ali parada dentro do balde. E foi exatamente o que o Senhor Jesus pediu para os empregados da festa. Ele fala assim: encha aquelas talhas com água, ou seja, prenda o que era livre. Tudo ali nessa passagem a gente vê uma representação em cada versículo, em cada palavra. O Senhor fala: encha aquelas talhas. E estava postos ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida antiga, cerca de 40 litros. E disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então o Senhor Jesus diz: prenda o que era livre, né? Porque naquela época não tinha garrafa, né? Eram armazenadas, não tinha água armazenada em geladeira, não existia garrafa térmica, canos, PVC, né? A característica principal da água era ser livre. Então agora eu quero falar um pouco, vou explicar um pouco sobre mais esse processo de transformação do vinho. Antes de explicar como ocorre essa fermentação, é importante descrever o processo de esmagamento e desengace, né? Tirar ali a casca da uva. Afinal, é a partir desse, né, processo de esmagamento e desse desengace que começa a vinificação, né, o tratamento ali do vinho. Hoje em dia, uma máquina, né, será responsável pela essa execução, né, dessa etapa de
esmagar e tirar o bagaço. E basicamente retira ali, né, o bagaço das uvas para evitar ali um amargor indesejado na bebida. Além disso, é um procedimento que são delicadamente rompida as cascas da uva para que o suco, né, escorra de forma livre. É uma fase imprescindível para a fermentação do vinho, pois possibilita o contato da levedura das bactérias com o mosto, o que dá início a todo o processo. Todo o processo é feito em tanques de carvalho ou de inox, hoje em dia. Seja em qualquer um dos recipientes, é preciso controlar a temperatura. Presta bem atenção nisso. É preciso controlar a temperatura do invólucro, né, ali do recipiente, pois é a partir desse controle de temperatura que o processo pode ser retardado ou até interrompido. Presta bem atenção nessa parte. É preciso controlar a temperatura, porque senão o processo pode ser retardado ou até mesmo interrompido. Além disso, a temperatura adequada varia de acordo com cada tipo de vinho. Após as etapas descritas anteriormente, né, da fermentação do vinho, é comum que reste ali no fundo do tanque as chamadas borras, isso é, sólidos como leveduras, bactérias, matéria orgânica. Nesse sentido, o ato de trasfegar é justamente fazer a transferência para um tanque sem essas impurezas. Esse procedimento, né, é bem importante porque essas sobras podem causar aromas e sabores indesejáveis no vinho. Aqui o senhor está falando sobre perdão. Se a gente perceber antes sobre esse trasfegar, né, o vinho ali mudar. E hoje em dia eu percebo muito, eu vejo muita coisa sobre casais que ainda é muito apegado na família antiga. Um dia desse eu vi um pastor falando que uma mulher falou assim: olha, meu marido recebeu uma proposta para ir morar em outro país, né, de emprego, e eu não vou, porque eu não vou largar meus irmãos, a minha família, os meus pais. Essa pessoa não entendeu que a família dela agora é o marido. Então, esse ato de trasfegar o vinho de um invólucro, né, de um tanque para outro, é deixar as impurezas para trás. Deixar aquilo que não serve mais. E eu percebo que muita gente tem essa dificuldade de largar esse vínculo com a família antiga, com os pais e irmãos, né? E esse procedimento agora, né, de deixar essas sobras, né, para trás, porque eles podem ali modificar o aroma e o sabor, pode ficar indesejáveis no vinho, ali fala muito sobre perdão. Porque tem muita coisa que a gente precisa perdoar o marido, é muita coisa que faz durante esse processo de transformação de água em vinho no nosso casamento. Se não houver perdão, se a temperatura não for controlada, pode até ser interrompido, né? Muitos casamentos são interrompidos quando não há perdão. Além disso, no processo também pode ajudar ali na aeração da bebida. A partir dessa etapa, o vinho passa pelo processo de clarificação, que significa tirar as impurezas, né, que restaram da bebida e evitar que ela fique com aquela aparência turva. Aqui o líquido, a decantação, filtragem, centrifugação e até mesmo a adição de substâncias para que precipitem os componentes indesejados. Só então que o vinho vai para a parte, né, para a fase agora da maturação, que é o amadurecimento em barris. Muitos vinhos têm o sabor melhorado se armazenados por alguns anos. Durante esse tempo, a acidez diminui, várias substâncias pouco solúveis acabam precipitando e vários componentes formam complexos, afetando o sabor e o odor.
Só nessa explicação que acabamos de ver aqui agora, já podemos concordar que se o casamento não sofrer essa transformação que o processo para fabricar um vinho sofre, não vai dar certo. Olha só que interessante. Acabamos de falar. Ele precisa, só depois de muito tempo, é que o vinho ele é melhorado, ser armazenado por alguns anos. Por isso o mestre Sala falou, muitos, né, dão o vinho bom no início. Mas esse você guardou até o final. Ali ele estava falando assim, porque é só no final, só depois de muitos anos de casamento, é que o casamento realmente começa a ficar bom. É que ele começa realmente a ser melhorado. Porque começa a ter ali uma cumplicidade, uma amizade, que vai muito além daqueles nossos desejos egoístas no início do casamento, onde o casal, cada um pensa nele próprio. Eu sei que muitos vão dizer que, mas antigamente era diferente. Muitos casamentos eram duradouros. Haviam casamentos, bodas de 50 anos de casado várias vezes, né? Até pelo fato de que antigamente as pessoas casavam muito cedo, que não haviam divórcios, não é como os dias de hoje, e blá blá blá. Mas, sinceramente, eu diria que muitos desses casamentos que fizeram, né, as tais bodas de 50 anos no passado, combinariam muito com aquela expressão, assim, para inglês ver, sabe? Meus avós mesmo morreram por parte de pai com 82, 83, mais ou menos. Mas os meus avós, tanto por parte de pai, né, como parte de mãe, nunca se separaram. Um deles chegou a completar os tais 50 anos de casado, o outro morreu antes, não chegou aos 50. Mas no caso dos meus dois avós, do parte dos dois casais, dos dois lados, eram literalmente para inglês ver. Na verdade, os dois casais, tanto de um lado como do outro, foram duas águas presas no mesmo recipiente que apodreceram juntas literalmente. Meus avós, por parte, né, de pai, como eu disse, que morreram aí com 82, 83 anos de idade, esses fizeram as bodas dos 50 anos. O outro, meu avô, morreu com 59 de idade. Minha avó tinha também por essa faixa, então eles não chegaram a fazer os 50 anos de casado. Meus avós, né, os homens principalmente, tinham até vida dupla. Um chegou a ter amante fixa. O outro chegava marcado de batom em casa. As mulheres naquela época fingiam que não viam. E às vezes torcia até para que Deus os levasse mais rápido. Isso não é, nem nunca foi um casamento, mas literalmente uma prisão, tanto para um quanto para outro. Antigamente as pessoas não se separavam, mas ficavam presas juntas. Por isso eram duas águas apodrecendo juntos, ficando velhas, literalmente apodrecendo junto, né? A verdade é que quando vamos morar com o nosso cônjuge, né, nós trazemos ali as nossas bagagens da vida passada, né, que nem sempre vai se adequar a outra pessoa. Nós temos crenças, valores muito diferentes daquelas que o nosso cônjuge recebeu e aprendeu também ali dos seus antepassados. Se nós não soubermos criar nossa própria bagagem com o nosso cônjuge, essa transformação não acontecerá. A primeira coisa que percebo hoje em dia é a pessoa preocupada na divisão dos bens em caso de separação. Né? Muita gente hoje, eu sigo alguns advogados de vara de família na internet, e a pergunta que eles mais recebem é a seguinte: como faço para proteger os meus bens no futuro em caso de divórcio? A pessoa Bem, eu responderia da seguinte forma: não casando. Porque veja bem, uma pessoa que não pensa em construir uma vida e já está pensando ali em dividir a vida, né? Como é que quer que esse casamento dê certo? Ela não pensa em construir uma vida, em dividir uma vida.
E entenda para mim dividir, no meu caso, incluir os bens